Júpiter emite máis energia do que aquela que recebe do Sol. Cualquier outro planeta do sistema solar absorbe luz e devolve calor de forma previsível, mas Júpiter irradia quase o dobro da energia que LH chega. Algo no seu interior está a gerar uma quantidade colossal de calor. Esse proceso acontece a decenas de milares de quilómetros abaixo das nuvens que vemos nos telescopios. Em 1995, a sonda Galileo lançou uma cápsula atmosférica que mergulhou nessa direção. Sobreviveu apenas 57 minutos antes de ser esmagada. Ninguém sabe ao certo o que acontece nas profundezas onde ela deixou de funcionar. Nos próximos minutos, vamos descer muito mais fundo do que aquela sonda alguma vez conseguiu. E o que vamos encontrar no caminho é mais estranho do que qualquer ficção. Se este tipo de conteúdo te fascina, subscreve ao canal e activa as notificações. Cada novo vídeo é uma viagem que não vais querer perder. Vista de longe, Júpiter parece quase sereno. As suas faixas de céu aracastanada e branca deslizam em padrões paralelos, e a grande mancha vermelha permanece como uma marca reconhecível há mais de 350 anos. Mas essa calma é uma ilusão cuidadosamente mantida pela distância. Quando a sonda Galileo se aproximou a 7 de dezembro de 1995, a pequena cápsula atmosférica de 339 kg entrou na atmosfera joviana a uma velocidade de 170,000 km por hora, tão rápida que a onda de choque gerada à sua frente atingiu temperaturas de 16,000 graus Celsius, o dobro da superfície do Sol. O escudo térmico de carbono fenólico perdeu mais de metade da sua massa, 80 kg vaporizados em poucos minutos. A desaceleração foi brutal. 228 vezes a força da gravidade terrestre, comprimida em menos de 2 minutos. Nenhum ser humano sobreviveria a essa entrada. Nenhuma máquina convencional resistiria. E, no entanto, a pequena cápsula aguentou. Abriu o seu paraquedas e começou a transmitir dados. A Galileo havia sido lançada a 18 de outubro de 1989 a bordo do vaivém espacial Atlantis, na missão STS-34. E levou 6 anos a chegar ao sistema joviano. A cápsula atmosférica foi libertada do orbitador a 13 de julho de 1995, 5 meses antes da chegada, sem qualquer motor de trabalho. Caiu livremente em direção ao gigante gasoso. Durante 57 minutos, desceu cerca de 156 km a través da atmosfera joviana, registrando ventos de 610 km por hora a uma pressão de 4 atmosferas, muito superiores ao máximo previsto de 350 km por hora. Os dados totais transmitidos foram apenas 3,5 megabits, pouco mais de 460.000 bytes, mas cada fragmento de informação alterou a nossa compreensão do planeta. A sonda detectou uma ausência quase total de relâmpagos na zona de entrada, menos vapor de água do que os modelos indicavam, e níveis de helio e neon mais baixos do que o esperado, o que levou os cientistas a reavaliar os processos de fraccionação que ocorrem durante a evolução planetária. Wesley Untres, então administrador associado para a ciência espacial da NASA, afirmou que a qualidade dos dados excedeu todas as previsões mais optimistas. A 23 atmosferas de pressão, o sobreaquecimento dos componentes eletrônicos provocou o fim da transmissão. Depois, silêncio. O que essa sonda encontrou durante a sua breve descida foi apenas o prelúdio. O verdadeiro mistério de Júpiter começa onde os instrumentos humanos deixarão de funcionar. É exatamente aí que a nossa jornada continua. Para entender o que se esconde sob aquelas nuvens, precisamos primeiro de compreender a escala do que estamos a enfrentar. Júpiter não é simplesmente um planeta grande. É um objeto que contém mais massa do que todos os outros planetas do sistema solar combinados, multiplicados por 2. O seu diâmetro é de aproximadamente 143,000 km, o que significa que caberiam cerca de 1,300 teres no seu volume. A gravidade é a superfície. Se pudéssemos definir uma superfície, é 2,5 vezes superior à da Terra. E a sua rotação é absurdamente rápida. O dia em Júpiter dura apenas 9 horas e 55 minutos. Essa velocidade de rotação deforma o próprio planeta, tornando-o visivelmente achatado nos polos e protuberante no Equador. Em fevereiro de 2026,
Um estudo publicado na Nature Astronomy utilizou dados de ocultacoes de radio da Juno para redefinir a forma de Júpiter com precisão inferior a 1 quilômetro, revelando que tanto o raio equatorial como o polar são ligeiramente menores do que as medicoes anteriores indicavam. Mas mais importante ainda, essa rotacao vertiginosa desempenha um papel central no fenômeno mais poderoso do seu interior, algo que só vamos descobrir quando chegarmos às profundezas. As nuvens que vemos nos telescópios e nas imagens das sondas são apenas uma película finíssima. A camada de nuvens visíveis tem cerca de 50 km de espessura, o que, em proporção ao diâmetro do planeta, equivale à casca de uma maca. Essas nuvens são compostas por 3 camadas distintas, cristais de amoníaco no topo, a uma pressão de 0,6 a 0,9 atmósferas, sulfureto de hidrogênio de amônio na camada intermédia, entre 1 e 2 atmósferas, e água na base, a uma profundidade de 3 a 7 atmósferas de pressão. Os ventos que as movem não são brisas. São correntes que atingem velocidades superiores a 600 km por hora, organizadas em faixas alternadas que sopram em direções opostas. A grande mancha vermelha, talvez o fenômeno meteorológico mais famoso do universo conhecido, é o anticiclone com mais de 16.000 km de diâmetro, tão largo que a Terra caberia no seu interior. Dados da missão Juno, publicados em outubro de 2021, revelaram que esta tempestade se estende pelo menos 500 km abaixo do topo das nuvens, muito mais profunda do que os cientistas previam. Os ciclones polares de Júpiter são igualmente surpreendentes. Nos polos norte e sul, grupos estáveis de ciclones gigantes giram há anos sem se dissiparem. No polo norte, o ciclone central está rodeado por 8 ciclones, e dados do instrumento GIRAM a bordo da Juno confirmaram que estas tempestades são estruturas duradouras, mantidas por processo chamado deriva beta, resultante da interação entre a forca de Coriolis e os padrões de vento circular. E as faixas tonais do planeta penetram ainda mais fundo, cerca de 3.000 km para o interior, de acordo com as medições gravitacionais realizadas pela equipa de Yoav Caspi, do Instituto Weizmann de Ciência, em Israel, publicadas na revista Nature Astronomy. Esses ventos não se estendem de forma esférica em todas as direções, mas sim de forma cilíndrica, paralelos ao eixo de rotação do planeta, tal como o modelo de 2003 havia previsto. Mas nada disto é o mais perturbador. Quando ultrapassamos os primeiros 50 km de nuvens e entramos na atmosfera profunda, a luz solar desaparece por completo. A temperatura, que perto do topo das nuvens ronda os menos 145 graus Celsius, começa a subir à medida que descemos. A composição atmosférica é esmagadoramente simples, cerca de 89% de hidrogênio molecular e 11% de helio, com vestígios de metano, amoníaco e vapor de água. Nos primeiros 100 km, o ambiente ainda é reconhecível como uma atmosfera gasosa, embora escura e turbulenta. Relámpagos milhares de vezes mais energéticos que os terrestres iluminam brevemente camadas de nuvens que nunca recebem luz natural. A sonda Galileo atravessou esta região e registrou turbulência intensa, com correntes ascendentes e descendentes que transportam calor do interior do planeta para as camadas superiores. Os cientistas da NASA descreverão este comportamento como evidencia de que a circulação atmosférica de Júpiter é alimentada predominantemente por calor interno, e não pela radiação solar. As medições mais recentes, obtidas por 26 sondagens de ocultação de radio realizadas pela Juno desde fevereiro de 2023, revelaram que a calota estratosférica polar norte é cerca de 11 graus Celsius mais fria do que as regiões circundantes e está rodeada por ventos que excedem 160 km por hora. Continuamos a descer. A 1.000 km de profundidade, o cenário muda de forma radical. A presa ultrapassa milhares de atmósferas. A temperatura sobe para mais de 1.000 graus Celsius. Este calor não tem origem no Sol, que nesta profundidade é irrelevante. Provém de um mecanismo chamado contracção gravitacional de Kelvin-Helmholtz, o peso que láser das camadas superiores comprime continuamente o interior, e essa compressão liberta energia térmica. Júpiter está, de certa forma,
ainda a arrefecer desde a súa forma cao a cerca de 4.600 milhões de anos, e ese proceso gera calor suficiente para que o planeta irradie 1,5 a 2 veces máis energía do que recebe do Sol. Este é o segredo que explica a anomalía energética que mencionamos no inicio. E o que acontece aquí ao hidrogenio é algo que desafía a intuicao. A medida que a presa aumenta, as moléculas de hidrogenio são forcadas a aproximarse cada vez máis. A densidade sobe de forma continua. O que era o M-gas torna-se progresivamente máis espeso, máis resistente, máis opaco. Não há o M-momento em que se possa dizer que o gas se tornou líquido. Porque a presa e temperatura que existen no interior de Júpiter, ambas ultrapasan o chamado ponto crítico do hidrogenio, que ocorre a cerca de 33 Kelvin e 13 atmósferas. Muito abaixo desas condicoes, a distinção entre gás e líquido simplesmente deixa de existir. O hidrogenio entra num estado conhecido como fluido supercrítico, uma substância que não é nem gás nem líquido, mas que possui propriedades de ambos. É denso como o M líquido, mas difunde-se como o M gás. Na Terra, o feu termina e o océano começa. Em Júpiter, não existe tal fronteira. O feu torna-se gradualmente mais denso até se converter numa massa abrasadora e opaca, sem superfície, sem litoral, sem fundo visível. Apenas matéria cada vez mais comprimida, num gradiente contínuo que confunde qualquer definição terrestre de estado da matéria. Porém, o fenômeno subtil e fascinante que ocorre nesta zona de transição. À medida que o hidrogenio se torna metálico, o helio, que até então se misturava homogeneamente com ele, começa a separar-se. Sob estas condições extremas, o helio forma gotículas que, sendo mais densas do que o hidrogênio metálico circundante, descem lentamente em direção ao centro do planeta. Os cientistas chamam a este processo chuva de helio. Não é água. Não são cristais de gelo. São gotas de helio líquido a precipitar-se a milhares de graus de temperatura através de um metal líquido. Esta chuva arrasta consigo neón, que se dissolve facilmente nas gotículas de helio, explicando por que razão a sonda Galileo medio concentracoes de ambos os elementos abaixo do esperado nas camadas superiores. A chuva de helio contribui também para o aquecimento interno do planeta, libertando energia potencial gravitacional à medida que as gotas descem. A cerca de 7.000 km de profundidade, algo ainda mais extraordinário acontece. A presa atinge valores na ordem de 2 milhões de atmósferas. A temperatura ronda os 6.000 graus Celsius, comparável à superfície do Sol. Nestas condições, o hidrogênio sofre uma transformação que os físicos Eugene Wigner e Jarvel Huntington previram teoricamente em 1935, quando calcularam que a cerca de 25 gigapascais, o hidrogênio adquiriria propriedades metálicas. Os electroes deixam de estar ligados aos seus átomos individuais e começam a mover-se livremente entre os núcleos. O hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo, começa a comportar-se como o M-metal. Não se trata de uma metáfora. É hidrogênio metálico líquido, uma substância que conduz eletricidade, reflecte luz e se comporta de forma análoga a mercúrio fundido, mas que existe a preço estado extremas que nunca foi plenamente reproducida em laboratório. As experiências mais avançadas, conducidas no Laboratory for Laser Energetics da Universidade de Rochester por Mohamed Zagho e Rip Collins, e no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, utilizaram láseres de alta potência e ondas de choque para metalizar deuterio a preços de 140 a 300 gigapascais, obtendo brevíssimos vislumbres desta fase da matéria. Em 2023, investigadores conseguirão metalizar hidrogênio a preços entre 477 e 491 gigapascais, confirmando que a transição existe, mas que o hidrogênio metálico não é estável quando a presa é libertada. No interior de Júpiter, porém, esta substância não é o M-fenômeno de laboratório, é o M-océano permanente. É aqui que reside talvez a revelação mais assombrosa. Se pudesse subscrever o canal agora, farías parte de uma comunidade que explora o universo com profundidade e rigor. Deixa o comentário como a parte desta viagem que mais te impressionou. O océano de hidrogênio metálico de Júpiter estende-se desde cerca de 7.000 km de profundidade até perto dos 60.000 km, onde começa a região do núcleo.
Isto representa a maior parte do volume e da masa do planeta. Quando pensamos en Júpiter como gigante gasoso, estamos a descrever apenas a súa pele. A esmagadora maioria da súa composición encóntrase neste estado metálico líquido. E nesta camada que nasce unha das forcas máis poderosas do sistema solar. Júpiter gira sobre o seu eixo a cada 9 horas e 55 minutos. Esa rotacao nao agita apenas as nuvens a superficie. Agita tamén este vasto océano condutor eléctrico. As correntes de convecao no interior, combinadas con a rotacao rápida, crean aquilo a que os físicos chaman o efeito dínamo. O mesmo principio que gera o campo magnético da Terra, mas numa escala radicalmente diferente. O campo magnético de Júpiter é cerca de 20.000 veces máis intenso que o da Terra no que toca ao seu momento magnético. A magnetosfera resultante, a bola de influencia magnética que o planeta proyecta no espaco, ten en media 20 millones de kilómetros de diámetro. É 150 veces máis larga que o propio planeta e quase 15 veces maior que o Sol. Na dirección oposta ao Sol, a cauda magnética de Júpiter esténdese até para além da órbita de Saturno, abrangendo máis de 4 unidades astronómicas. É, de longe, a maior estrutura continua do sistema solar. No seu interior, cinturones de radiacao aprisionan partículas carregadas con energías comparáveis ás dos raios cósmicos galácticos, tão intensas que o astronauta na superficie da Lua Europa recebería unha dose letal de radiacao en poucas horas. O principal fornecedor destas partículas é a Lua Io, que despeja cerca de 1 tonelada por segundo de dióxido de ensofre no espaco, alimentando continuamente o sistema. O estudo de Zacho e Collins, publicado no Astrophysical Journal, revelou que o dínamo de Júpiter actúa probablemente máis perto da superficie do que se pensaba, nas zonas onde o hidrogenio metálico atinge a súa condutividade máxima. Esta descoberta, combinada con os dados da sonda Juno, está a reformular os modelos internos do planeta. A misa o Juno, liderada por Scott Bolton do Southwest Research Institute en San Antonio, entrou na órbita polar de Júpiter a 5 de julho de 2016 e ten vindo a mapear o campo gravitacional e magnético do planeta con precisao sen precedentes. E é aquí que a explicación convencional deixou de facer sentido. Durante décadas, o modelo aceite para o interior de Júpiter postulaba a existencia de núcleo sólido e compacto, unha esfera hiperdensa de rochas, metais e gelos primordiais con unha masa estimada entre 8 e 18 veces a masa da Terra. Sería o único lugar no planeta onde podería existir algo parecido como unha superficie sólida. Mas cuando a equipa de Burkhard Militzer, da Universidade da California en Berkeley, analizou os harmónicos gravitacionais medidos pela Juno, particularmente os coeficientes J4 e J6, os números non encaixaban nos modelos convencionais. Os valores medidos eran sistemáticamente máis pequeños do que o esperado, o que significaba que a distribución de masa no interior de Júpiter non correspondía ao núcleo compacto rodeado por manto homogéneo. En 2022, Militzer e a súa equipa publicarán no Planetary Science Journal estudo demonstrando que os dados gravitacionais da Juno só podían ser explicados por modelo como núcleo difuso. Unha región onde os elementos pesados non están concentrados nunha esfera definida, mas dispersos por unha zona que se estende até cerca de 63% do raio do planeta. Nesa región, os elementos pesados representan apenas cerca de 18% da masa total, diluídos nun mar de hidrogenio e helio. A masa total de elementos pesados no interior de Júpiter é estimada entre 10 e 25 veces a masa da Terra, distribuída de forma gradual en vez de concentrada. Non existe, por tanto, unha fronteira clara entre o océano metálico e o núcleo. Rochas, metais e gelos non forman centro compacto. Misturáranse gradualmente como hidrogenio circundante ao longo de milares de millones de anos, creando unha región densa e abrasadora sen límites definidos. Unha hipótese proposta en 2019 por San-Fei Liu e colaboradores, publicada na revista Nature, sugiere que este núcleo difuso pode ter sido causado por impacto que lasel nos primordios da formación do planeta. O embriao planetario con unha masa equivalente a cerca de 10 veces a da Terra teria colidido frontalmente como proto-Júpiter, estilacando o seu núcleo primordial compacto e dispersando os elementos pesados pelo interior profundo.
No entanto, simulações mais recentes realizadas com métodos hidrodinámicos avançados, publicadas em 2025 no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, falaram em reproduzir o núcleo difuso estável através de impactos. Nesses modelos, os elementos pesados voltavam a separar-se rapidamente e a formar o núcleo diferenciado em poucas horas. Combinando este resultado com a observação de que Saturno também possui o núcleo difuso, os investigadores concluíram que estas estruturas são provavelmente o produto natural da formação e evolução prolongada dos gigantes gasosos, e não o resultado de uma colisão catastrófica. O debate continua aberto, e a Juno ainda não terminou o seu trabalho. Originalmente prevista para encerrar a missão em setembro de 2025, a sonda já sobreviveu muito para além do esperado, resistindo a radiação que deveria ter destruído os seus instrumentos há anos. Em janeiro de 2025, completou o seu 69º sobrevoo próximo, continuando a transmitir dados que estão a redefinir a nossa compreensão de Júpiter. Steve Levin, cientista do projeto Juno no Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA, afirmou que o objetivo era fazer com que os teóricos deitassem fora tudo o que sabiam e recomeçassem do zero, e que a Juno cumpriu esse objetivo plenamente. E a parte mais inquietante de toda esta viagem é o que significa para a nossa compreensão da matéria. A 70.000 km abaixo do topo das nuvens, próximo do centro do planeta, a pressa ultrapassa 40 milhões de atmósferas. A temperatura ascende acima dos 20.000 graus Celsius. Não existe superfície contra a qual chocar. Não existe base sólida à espera no final da descida. Após 70.000 km de queda, compreendemos algo fundamental. Júpiter não é um planeta com algo escondido debaixo das nuvens. É um contínuo, uma esfera onde a matéria muda de estado de forma gradual, se comprime, conduz eletricidade e se mistura até perder qualquer fronteira reconhecível. O hidrogênio começa como gás, torna-se fluido supercrítico, depois metal líquido, e finalmente dissolve-se numa amálgama de elementos pesados sem centro definido. Não a chão, não a fundo, apenas física elevada ao seu limite mais extremo. E talvez seja essa a lição mais profunda que Júpiter nos oferece. Estamos habituados a pensar em planetas como mundos com superfícies, como horizontes, como lugar onde se pode pousar. Júpiter destrói essa intuição. É o laboratório cósmico onde o elemento mais simples do universo revela até onde pode transformar-se sob o peso da gravidade. Júpiter foi o primeiro planeta a formar-se depois do nascimento do Sol. Escondido debaixo das suas nuvens existe o registro das condições primordiais do Sistema Solar. É por isso que missões como a Juno, a Europa Clipper da NASA e a JUICE da Agência Espacial Europeia continuam a investir milhares de milhões na sua exploração. O que se esconde sob aquelas nuvens não é o segredo estático à espera de ser desvendado. É o processo contínuo de transformação que está a acontecer neste preciso momento, a 778 milhões de quilómetros de distância. Se esta viagem te fez olhar para Júpiter de uma forma diferente, subscreve ao canal e diz-nos nos comentários o que te surpreendeu mais, o océano metálico ou a ausência total de superfície. Até a próxima jornada.